Boa noite. Estamos dando início a mais uma live aqui de segunda-feira às 21 horas, onde a gente está tratando de personagens bíblicos, suas jornadas e suas dores. Boa noite, vamos entrando. Hoje o nosso personagem é Abraão. Embora muitas pessoas não conheçam a Bíblia, né? Abraão, eu acredito que é um personagem conhecido, citado, falado. E aí hoje a gente vai contar um pouquinho da história desse homem de fé, desse homem que tem uma jornada longa pela Bíblia, né? A Bíblia, ela cita alguns personagens, fala muito pouco de alguns personagens. Tem pessoas que são citadas na Bíblia em apenas 2 versículos. Eu amo um deles, que é Jabes, né? Em apenas 2 versículos, a Bíblia conta toda a história de Jabes. Quando a gente olha a história de Abraão, eu estou ouvindo um louvor lindo que chama Entre a Fé e a Razão, que conta a história de Abraão e Isaac. E aí hoje a gente vai mergulhar um pouquinho na história de Abraão. Boa noite para vocês que estão chegando, boa noite meus amigos. A ideia do nosso clube aqui é sempre trazer mais pessoas, convidar mais pessoas. A gente está no início do nosso projeto, Clube do Crescimento. A gente tem muitas novidades chegando por aí. Eli, boa noite, tudo bem? É um prazer te ter aqui. É um prazer saber que tem uma pessoa que tá tão longe, né, Eli? A gente tá tão longe, a gente se conheceu pouco, a gente ficou perto pouco. Mas a mensagem que você me mandou me motivou, tá? Obrigado. Convido você para ser um conselheiro do nosso clube. Às vezes você vê uma mensagem, uma frase super pertinente para a gente estar aqui investindo no clube. Essa semana eu ouvi de uma pessoa próxima, ela se aproximou de mim e falou assim: eu não assisti suas lives ainda, mas o que você posta tem me abençoado muito. Então tem algumas pessoas assim que são pessoas de fé, que eu não estou muito próximas, mas que mandam uma mensagem e eu falo: seja conselheira do clube, seja conselheiro no clube. Manda uma mensagem que é pertinente a gente postar, manda um post, manda um tema de uma live, faz uma pergunta, algo interessante sobre dor, né? O nosso tema central é dor, como nós venceremos as nossas dores, como nós temos que nos comportar com as nossas dores. Esse é o nosso tema central. Então manda lá no particular, ajuda a gente do clube a estar sempre investigando, estar sempre buscando conhecimento pro clube. Essa semana a gente começou um novo projeto, que são o projeto das camisas com frases empreendedoras, aquelas frases que quando a gente estiver passando na rua, as pessoas lerem, vai fazer as pessoas pensar. Né? A gente já começou com 4 frases, que você foi chamado para governar. Então governe a sua vida. A gente vai ver aqui hoje na história de Abraão momentos que ele governou a sua própria vida e momentos que ele não governou a sua própria vida e o que isso causou, né? Outra frase: toda a sua energia para hoje. Já fui correr, já fui gastar toda a minha energia porque estava sobrando e eu não posso acabar o dia sem gastar toda a minha energia positivamente. Então, toda a sua energia, toda a energia que você tem é para hoje. Amanhã vai vir mais. Quanto mais você der, quanto mais você gastar, mais vai sobrepujar sobre a tua vida. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Mais 2 frases que a gente fez é porque a gente tem aqui um arsenal de frases para ainda colocar em novas camisas, então são muitas frases. Quem aprende não depende, né? Se você não busca aprendizado, você vai sempre depender de pessoas para consertar seu computador, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, se você aprende um pouco mais de coisas, você depende menos. Então, é a terceira frase que a gente já colocou nas nossas camisas: quem aprende não depende.
E a quarta frase é: a minha condição não determina meu futuro. A sua condição, meu amigo, não determina o seu futuro. O que você quer da sua vida? Eu sigo um cara, Douglas, não vou lembrar o nome, mas ele é cheio de trejeitos, mas ele fala da palavra de Deus assim tão pertinentemente. É Douglas Silveira, não me lembro. E ele falou uma coisa que me impressionou, e ele falou assim, o seguinte: não tem uma pessoa na face dessa terra que deseje muito uma coisa, que deseje ser, que deseje ter, e que busque aquilo com todas as suas forças, que não consiga alcançar. E eu concordo com essa frase. Tudo que eu desejei, minha juventude ali, meu crescimento, tudo que eu desejei, que eu almejei, eu conquistei. E eu só dei uma parada nessa questão, tô botando um louvor aqui pra nós, porque eu fui mãe e eu me encontrei na maternidade. Eu amo ser mãe. Luísa, eu te amo. Eu amo você, Isabela, vocês são bênção demais pra mim. Então vamos voltar aqui no nosso tema, Abraão, sua jornada e suas dores. A Bíblia vai falar mais ou menos ali do capítulo 11, que fala do nascimento de Abraão, sua família, e vai mais ou menos contando até o capítulo 25. No Novo Testamento, Abraão é citado muitas e muitas e muitas vezes. Vamos, Eli, vamos plantar semente, e vamos plantar muita, e vamos viver pela fé, porque aquele que planta semente, ele abre várias covas. A gente falou na última live. Ele abre várias covas e ele joga sementes ali dentro. E ele não sabe quais vão germinar, quais vão dar fruto. Então o que a gente precisa em primeiro lugar? Plantar muitas sementes, muitas sementes, muitas sementes. E ter fé para que muitas delas deem frutos. Amém? Então vamos que vamos compartilhar, vamos colocar a gente lá no YouTube também, chamar o pessoal para seguir a gente no YouTube, que a gente está trabalhando menos, mas a gente vai precisar trabalhar mais, porque a partir da semana que vem, provavelmente a gente vai precisar fazer vídeos maiores que 1 hora. E como aqui no Instagram a gente só tem 1 hora de vídeo, a gente ainda não consegue extrapolar esse horário, né? Então a gente vai ter um curso aí a partir da semana que vem, que provavelmente eu vou precisar dar esse curso no YouTube, tá? Mas eu vou avisar vocês. Então vamos lá. Abraão, primeiramente chamado Abrão, ele foi o primeiro ali, com uma grande história bíblica, o primeiro chamado ali para ser pai de todas as nações, né? Para dele sair a nação de Israel. E aí ele tem uma história linda com Deus, porque ele é um homem de fé. Um dos seus pontos principais, um dos seus pontos positivos é ser um homem de fé. Eu preciso que você entenda que na sua vida, para haver crescimento, você precisa ser uma pessoa de fé. Você precisa saber quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. É muito interessante e proveitoso para a família, para todos da casa, fazerem um exercício desse. Saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são os pontos fortes da minha esposa, quais são os meus pontos fracos. Esse trabalho em família, ele vai gerar um entendimento nas provações muito maior, porque quando você vai entender a circunstância que você está vivendo e você vai entender, poxa, esse momento que eu estou passando, ele é muito difícil para minha esposa, ele é muito difícil para minha filha, ele é muito difícil para o meu filho, porque é o ponto fraco dele. E aí vocês vão conseguir trabalhar em conjunto de forma melhor, né? O trabalho de Abraão e Sarai ali no nascimento de Isaac, no anúncio de Isaac, eles conseguiram conciliar, eles conseguiram trabalhar junto em família para que tudo desse certo, embora houvesse uma descrença da parte de Sarai, tá? Emily acabou de chegar, Rafaela acabou de chegar, a gente acabou de começar a contar a história de Abraão aqui, que foi o primeiro patriarca ali que vai dar a linhagem de Jesus. Vamos contar um pouquinho das dores e da jornada dele. Estamos falando primeiro dos pontos fortes e pontos fracos de Abraão. E dos pontos fortes, nós falamos aqui que seus pontos fortes, o teu ponto forte mais citado pela Bíblia é que ele é um homem de fé. É como um plantador de sementes, quando planta ali suas sementes, ele não sabe qual vai dar fruto,
mas ele tapa tudo e ele precisa viver por fé, crendo que aquelas sementes ali, elas vão dar fruto, né? Nós como cristãos, nós entendemos que as sementes, a Bíblia fala, uns plantam, outros regam, mas Deus que dá o crescimento. Nós temos a função dentro do reino de buscar sementes, de conhecer o que são sementes. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas sementes, tá? Então, Abraão, ele tem uma fé inabalável. Tenha consciência dentro da sua casa, tenha intimidade a ponto de exercitar e conhecer pontos fracos e pontos fortes de cada um da sua família. O casal junto, se é casado, né? Se você não é casado, presta atenção no que eu vou te falar. Não anseie por um casamento. Não anseie, não se desespere. Você precisa viver o tempo de Deus. Eu vou falar disso também aqui já numa das dores de Isaac. Não coloquei como exemplo, mas me lembrei agora que isso é um excelente exemplo. Então, durante a jornada ali de Abraão, que começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, uma cidade de deuses pagãos, onde Abraão abandona esses deuses para servir o Deus de Israel. E logo o Deus de Israel, ele fala pela primeira vez para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que ele te mostrará. Então o caminho de Abraão ali é de Ur dos Caldeus até a terra prometida de Canaã. Deus vai avisando para ele o que vai acontecendo na jornada dele. Ele passa por vários lugares, ele vive várias experiências na jornada deles, algumas positivas e algumas negativas. E essas que são negativas, suas dores, a gente vai aprender com elas hoje. Então Deus faz várias promessas para Abraão nessa jornada dele. Primeiro, ele promete que ele vai ser pai de uma grande nação, de vários povos. Deus promete a ele que a sua descendência será muito numerosa, como a areia do mar. Olha que forma de falar poética, maravilhosa, romântica de Deus com seu filho amado. Então Deus fala que ele tornar-se-á pai de muitas nações e que também Cristo e diversos outros reis viriam dele. Olha a grandiosidade das promessas de Deus para Abraão e de Abraão ter uma vida voltada para um Deus que lhe promete coisas grandes. Nós não sabemos as promessas de Deus para a nossa vida porque nós não conhecemos a Bíblia. Gente, pensa comigo. Independente da sua religião, a Bíblia é um livro que permanece por anos e anos e anos e anos, e às vezes a gente dá crédito para um livro que acabou de ser lançado. De repente você vai ler meu livro antes de ler a Bíblia, um livro de 60 páginas, gostoso de ler, divertido, com uma trágica história de aborto, com uma maravilhosa história de um fechamento ali incrível que Deus fez na minha vida, me resgatando, me restaurando, e de repente você vai ler o meu livro antes de ler a Bíblia. Iris, mas eu não entendo a Bíblia. Eu vou te dar uma dica. Começa pelo Novo Testamento. Vocês que estão me acompanhando aqui no clube, a partir do momento que você leu o Antigo Testamento, agora que a gente está fazendo essa jornada às segundas-feiras, 9 horas da noite, você vai começar a ler o Antigo Testamento e vai falar assim: Noé, a Iris falou disso. Abraão, é tão gostoso você ir numa pregação de um padre, de um pastor, de um casamento que você vai onde a palavra é realmente pregada, e você ouvir uma palavra e você fala assim: eu conheço essa história, eu ouvi em tal lugar. Aí a pessoa vai ali destrinchar a história mais e mais para você. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o lugar onde você ouve a palavra de Deus, aquilo vai te alimentando o seu espírito, porque o alimento, o arroz, o feijão, o pão, alimenta a tua carne, mas o teu espírito, ele é alimentado pela palavra de Deus, não tem outro alimento. A Bíblia, ela é suficiente, ela é autoridade, ela é clareza na tua vida. Então, leia a Bíblia. Se você ler 3 capítulos do Novo Testamento por dia, você termina o Novo Testamento inteiro em 3 meses. Eu acabei de fazer isso junto com a minha irmã. Eu estou lendo de novo junto com ela. Então você vai pegar o Novo Testamento. Por que eu te indico que você comece pelo Novo? Porque o Novo Testamento é a partir do nascimento de Jesus. É uma história mais comum para você. Você conhece mais a história de Jesus encarnado do que a história do povo de Israel, lá, descendente de Jesus, descendência de Jesus.
Então comece pelo Novo Testamento, leia 3 capítulos por dia. Você vai demorar 15 minutinhos para ler 3 capítulos por dia em voz alta, devagar. Você vai pegar uns versículos que te chamam a atenção. Eu cito várias vezes aqui vários versículos que me chamaram a atenção desde o início da minha caminhada cristã. Hebreus 5,12, que fala que devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitei de que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Josué 1,8, medita nesse livro dia e noite para saber como deve proceder e assim fará prosperar o teu caminho. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. O versículo da minha conversão, não é conversão à religião, é conversão a Jesus. Isaías 60,1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, são versículos que marcaram a minha caminhada, e a partir do momento que você tiver um espaço no teu dia aí para Deus, você e Deus, não estou falando de momento religioso, não estou falando de culto, de missa, de nada, estou falando você e Deus. O momento que você separar para isso, algumas coisas vão ficar cravadas no teu coração, em particular com a tua história, tua, não minha, tua. E aí você vai gravar alguns textos que você vai levar para o resto da vida, para o resto da sua vida. Então Abraão ali, ele recebeu várias promessas, e a Bíblia tem várias promessas para a tua vida, para cada um de vocês que está aqui. A Bíblia está lotada de promessas, só que você não vive, você não contempla esse Deus de grandes promessas na tua vida, porque você não se relaciona com Ele, porque você não tem um relacionamento íntimo com Ele. A Bíblia fala, um dos 10 grandes mandamentos, o maior dele é amar a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor. Você não ama nada, eu não amo nada. Por quê? Porque quando a gente ama muito uma pessoa, pensa no filho, você sabe que presente dar para aquela pessoa, você sabe aonde levar aquela pessoa para sair, você sabe que aquela pessoa gosta de comer, gosta de fazer. Hoje você parou um tempo para tal pessoa. Você sabe fazer isso com Deus? Então você não ama nada a Deus em primeiro lugar. A gente precisa colocar na nossa mesa aqui, eu e Deus aqui, colocar na mesa as minhas verdades. Hoje à tarde eu estava assim, eu tinha um tempinho, e eu falei assim, esse tempinho que eu tenho aqui, 1h30 mais ou menos, ou eu faço tal atividade, ou eu faço tal, ou eu fico aqui parada com Deus. E eu decidi ficar ali parada. Não aconteceu nada, eu não ouvi a voz de Deus. Eu louvei, eu falei as minhas verdades, e botar para fora as minhas verdades, o que eu senti na última semana, as tristezas que eu senti, o que foi bom para mim, colocar aquilo ali para fora, diante de Deus ali, embora eu não tenha ouvido a voz dele, não tenha, nem através da palavra, o texto que eu li, o pouco que eu li, não ouvi nenhuma resposta, nenhuma direção para mim daquilo que eu botei para fora. Colocar aquilo para fora fez muito bem para mim, porque eu defini coisas que estavam aqui dentro, eu coloquei, eu disse, eu falei elas, eu falei, é isso que eu tô sentindo, é isso. E às vezes a gente não define nem o que a gente está sentindo, como é que a gente vai viver uma história. Isso é muito importante, você falar, você ter um tempo só, ou com você mesmo, ou separado para orar, para falar com Deus. Você ter esse tempo e você colocar para fora, porque você define, você fala o que você está sentindo, você concretiza, você torna palpável. Eu estou sentindo tristeza por causa desse momento, eu estou sentindo confusão por causa desse momento. Então você vai se tornar mais perceptível à voz do Senhor, através de alguém que te falar, através de uma palavra ouvida, através de uma pregação, enfim. Então Deus, ele fez promessas grandiosas para Abraão, e Deus tem promessas grandiosas para a vida de cada um de nós. A gente precisa conhecer a verdade vai nos libertar, a verdade vai nos fazer aproximar desse Deus maravilhoso, né? E aqui, nessa jornada rumo à terra prometida, Abraão, ele viveu várias dores. Enquanto alguns personagens bíblicos, a Bíblia fala de uma só dor, de um só momento, de Abraão a Bíblia fala várias dores. Por exemplo, quando Deus manda Abraão sair de Ur dos Caldeus, Deus manda ele levar a sua família ali, sua esposa. Deus não manda ele levar Ló, né? E Abraão tem vários problemas no caminho por conta de Ló.
Ele tem várias dificuldades por conta de Ló. Eu não vou poder me aprofundar em todas as dores de Abraão, eu quero falar de duas, mas estou citando essa também. Então, o que é importante para nós? O que você está levando na sua bagagem, na sua jornada? Quem que você está tentando carregar? Ah, eu estou tentando carregar meus filhos. Quantos anos tem o seu filho? 30. Para! Há uma bênção sobre a sua vida quando seus filhos forem embora. A Bíblia fala que você tem que deixar pai e mãe. Então ensina os teus filhos a deixar pai e mãe. Sabe quando você vai ter paz quando os seus filhos forem embora? Quando eles forem prósperos. Quando eles forem prósperos, você vai ter paz. Se os teus filhos não forem prósperos, a tua preocupação vai ser até a tua morte. Íris, como é que eu faço os meus filhos serem prósperos? Seja você próspero. Seja você próspero. Como é que eu vou ser próspero, Íris? Aprendendo. Transformação de mentalidade. Nessa vidinha básica de plantar uma semente, você não vai ser próspero. Você tem que plantar várias sementes, porque você não sabe qual delas vai dar fruto, né? Então, como é que eu planto várias sementes? Eu tenho profissão, eu sou médico. Então, você vai exercer a profissão de médico, você vai exercer alguma caridade por ser médico, você vai ter um canal por ser médico. Eu tô dando um exemplo aqui. Você vai fazer bolo em casa, você vai comprar um caminhão e vai empreender esse caminhão numa transportadora, enfim, você vai se arriscar. Nós falamos isso na última live, sobre você é empreendedor, você corre riscos. Ah, não tô afim de correr risco. Você corre risco desde que você nasceu. Eu falei, essa live foi divertidíssima, porque, cara, chega a ser engraçado como é que você é uma pessoa medrosa, como é que você é uma pessoa insegura, se você já nasceu na insegurança, você já nasceu no meio do medo. Sai disso. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, o que você está carregando na sua bagagem que não é para você levar? Ah, eu estou carregando meu pai, minha mãe. Ah, eu casei, mas eu não largo minha mãe. Minha mãe. Meu querido, abençoa a sua mãe, vai. Não estou falando para você deixar, visita, honra. Mas a pessoa mais importante da sua vida agora é a sua esposa. A pessoa mais importante da sua vida agora é seu esposo. Homem. A sua mãe não é a pessoa mais importante da sua vida agora que você é casado, é a sua esposa. Mulher, a pessoa mais importante da sua vida agora não é o seu pai, não é a sua mãe, é o seu esposo. Então, essa questão de colocar a vida em ordem, Deus faz questão. Se você abrir o coração para Deus, para Jesus entrar e fazer o que Ele quiser, e o que Ele quer é grande demais, é muito grande, é tão numeroso que não se pode contar como a areia do mar. Se você abrir o seu coração, Deus ele vai colocar a ordem. E isso vai te gerar dor. Se você não abrir mão. Se você não abrir mão do que você precisa abrir, isso vai te gerar dor. Vamos ver aqui na história de Abraão. Ai, hoje o tempo tá correndo. Uma outra dor aqui de Abraão é que ele mentiu em 2 lugares que ele passou. A esposa dele era muito formosa. Vou dar um exemplo aqui de um dos lugares que ele passou no Egito. E no Egito tinha uma crença que quando se encontrava uma mulher muito formosa, já levava ela para casa de Faraó para ela ficar 1 ano lá, passando creme, se embelezando, para ela ser dada a Faraó, né? E aí Abraão, com medo desse hábito, desse costume da terra do Egito, como ele estava indo para o Egito por causa de uma grande fome, ele pediu para Sara, sua esposa, Sarai na época, sua esposa, mentir, falando que era sua irmã. E Sarai mentiu e foi levada para a casa de Faraó, e ali Faraó viveu várias desgraças, e no meio dessas desgraças ele descobriu que ele estava vivendo isso por causa da mentira de Abrão. O que as suas mentiras têm causado às pessoas ao seu redor? Ah, mas as minhas mentiras, minha avó dizia isso, por parte de mãe. Minha avó dizia assim, mentira que não faz mal a ninguém. Umas mentirinhas que não faz mal a ninguém. Minha mãe é a mesma coisa, né?
eu sou muito parecida com a minha mãe, mas eu não preciso fazer as mesmas coisas que ela. Você realmente é muito parecido com a sua mãe, você realmente é muito parecido com o seu pai, mas você não precisa fazer as mesmas coisas que sua mãe, as mesmas coisas que seu pai. Você pode ser parecido, mas você não precisa fazer as mesmas coisas. Você quer ver? Telefone toca. Adoro esse exemplo. Telefone toca. Teu filho atende. E você fala assim, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Aí o teu filho fala que você não tá. Você ensinou ele a mentir. Só que na hora que você fala com ele, você fala assim, não pode mentir, se eu te pegar mentindo. Mas o seu comportamento, ele ensina coisas. Olha a palavra que eu vou usar. Ele enraiza coisas na vida dos teus filhos. E depois para tirar. E depois. E aí eu quero falar aqui de duas dores de Abraão que eu quero abranger mais, trazer mais, apesar dessas duas aqui já ter dado para dar uma lapada na nossa vida aqui, né? Um tapinha sem mão, uma dorzinha. Eu quero falar de duas dores aqui que Abraão viveu, um pouco contrárias, né? Contrárias não, as duas talvez causadas por ele mesmo. A primeira delas é que eu quero falar começando de Deus, vamos lá. Abraão e Sara não tinham filhos. Isso era uma dor para eles. E aí, Deus, ele já tinha falado que Abraão, ele ia ter um descendente. E o que acontece aqui? Sarai, ela decide resolver essa situação porque ela está muito angustiada porque ela não tem filhos. E ela pega a sua serva e lhe dá a sua serva para o seu marido Abraão, para que Abraão tenha filhos através de Agar, para que eles tenham filhos através da sua serva. Olha a situação. Quando eu penso nesse caso aqui, a gente pensa em métodos divinos. Qual é o método divino? É você buscar em Deus a solução para o seu problema. O método humano é você resolver de forma humana a solução do seu problema. Então a gente está aqui diante de métodos humanos, métodos divinos. Aqui já daria uma série de lives. O que a Sarai faz? Ela dá sua serva para Abraão se deitar com ela, para que ela tenha filhos através da serva. E isso acontece. Quando Sarai faz isso, ela tentando resolver o seu problema de esterilidade, de não ter filhos, olha só, de um método humano, de uma forma humana de solução, Agar, ela começa a desprezar a sua senhora. Começa a acontecer um desprezo ali dentro de casa. Gente, qual é o tipo de problema que a gente vive que nos traz mais transtornos? Os problemas dentro da nossa casa. A nossa casa é um lugar de conforto. A nossa casa é um lugar de descanso. A nossa casa é um lugar de paz, de consolo, um lugar de alegria. Quando você resolve os problemas da sua casa de forma humana, você só traz maldição para dentro de casa. E aí aquela serva, ela começou a desprezar a sua senhora. Começou a gerar um desconforto ali dentro do seu lar. Horrível. E chega um ponto que Agar foge da presença de Sarai e um anjo a encontra e manda ela voltar e se humilhar diante da sua senhora. Agar, ela concebe e tem um filho. O método humano que Sarai tomou para ter um filho deu certo. Deu certo, ela teve um filho. Mas aquele filho não trazia prazer de filho para Sarai e para Abrão. Sarai começa a jogar na cara de Abraão o que sua serva e o seu filho estão fazendo, debochando. E Abrão joga na cara dela, ué, foi você que resolveu dessa forma a solução. Vê você o que você vai fazer com a sua serva. Eu não tenho nada para fazer com ela não, vê você o que você vai fazer. Então, a gente conhece a história, a gente sabe que logo depois, um tempo depois, Sara, mesmo senhora,
mesmo idosa, ela tem um filho. Porque quando Deus tem os sonhos, Deus realiza os sonhos dele. Deus tem sonhos na sua vida e se você abrir o seu coração para Deus, Deus vai realizar os sonhos dele nas suas vidas. E se você tem sonhos e os seus sonhos são sadios, são de acordo com a palavra de Deus, como Sarai tinha um sonho de ter filho, isso não atrapalharia os propósitos de Deus na vida de Abraão e de Sarai, estavam em concordância, ainda mais Deus vai fazer. Eu sonho matar fulano de tal, Deus não vai fazer. Eu sonho ter vários homens, várias mulheres, não, Deus não vai fazer. Se os teus sonhos eles estão de acordo com a palavra de Deus, eu acabei de citar aqui Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você sonha os sonhos de Deus, Deus vai sonhar os seus. Se você cuida da família de Deus, que é a humanidade, Deus vai cuidar da sua. Se você abrir o seu coração para Deus, Ele vai ter uma aliança com você. E a aliança com Deus é assim, ela é irrevogável. Você ter uma aliança com Deus significa que as guerras dele são suas e as suas guerras são dele, né? Eu comentei aqui uma live sobre o significado de aliança. Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão, Deus manda Abraão pegar uns animais, partir no meio, Deus dá um sono profundo a Abraão e depois vem um fogo e passa pelo meio das partes, dois animais partidos no meio, um animal partido no meio, duas partes, e Deus manda um fogo passando entre as partes, mostrando que aquele animal ele não pode voltar como era antes. É impossível. Então a aliança com Deus é isso, é irrevogável. A aliança de casamento ela é irrevogável. Nós divorciamos porque nós somos humanos, nós erramos o tempo inteiro. Nós cometemos vários e vários erros. E aí nós não damos conta de viver a plenitude de Deus porque nós insistimos nos nossos erros, né? Então aqui, nesse erro de Abraão, de aceitar deitar-se com a serva da sua esposa para ter um filho através dela, trouxe vários problemas. Eles tentaram resolver uma questão humana, um sonho humano, através de métodos humanos. Quando você tentar resolver os seus problemas através de métodos humanos, você sempre vai se dar mal. E essa dor é culpa sua. Chega um tempo que, por causa dos propósitos de Deus na vida de Abraão e de Sarai, de Sara, né? Porque Deus muda o nome deles, você vai ler lá do capítulo 11 de Gênesis até o capítulo 25 e você vai ficar maravilhado de ler a história que eu tô contando aqui. Você vai aprender mais do que eu tô falando e você já tem um pano de fundo aqui por causa da live, vai ser maravilhosa essa tua leitura. Então ele através de métodos humanos, ele resolve o problema dele. Chega uma hora que Sara vai falar o seguinte: Abraão, lança fora essa serva e seu filho, lança fora. E Deus ele confirma para Abraão lançar fora, porque desse problema Deus ia cuidar. E Deus cuidou de Ismael. Abraão obedece a sua esposa, porque o casal ele tem que viver junto, né? Um obedecer o outro. É amor e respeito. Leia esse livro, Amor e Respeito. Então, andarem juntos em unidade. Então Abraão ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz da sua esposa, lançou fora Sara, Agar e seu filho Ismael, e Deus de Ismael também fez uma grande nação. Deus cuidou, né? Coloca o teu problema, você que causou, eu que causei o aborto. Eu que causei. Deus ele foi misericordioso e ele foi bondoso demais comigo, que ele me tirou dessa grande dor. Iris, você esqueceu? Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Mas eu tava lá no fundo do poço e ele me pegou. E quando ele me alcançou, ele me amou e eu descobri que tinha perdão para mim. E eu comecei uma caminhada maravilhosa com um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus grande.
Ali nessa caminhada até hoje, o que eu faço? Eu pego sementes. Eu pego sementes. Só que eu passei um tempo na minha vida que eu estava igual Mateus 25. Adoro esse texto, eu falo dele em várias lives. Que diz o seguinte, a parábola dos talentos. Que um rei saiu para conquistar novas terras e ele deixou todas as suas riquezas ali com seus funcionários. A um deixou 5 talentos, a outro deixou 2, a outro deixou 1. O tempo que ele estava fora, o funcionário que estava com 5 talentos trabalhou, conseguiu mais 5. O funcionário que estava com 2 talentos trabalhou, conseguiu mais 2. E aquele que estava com 1 talento, ele escondeu esse talento, não trabalhou. E aí diz a Bíblia que muito tempo depois volta aquele rei para tomar satisfação com cada um daqueles funcionários. E aí ele abençoou o funcionário que ele deu 5 talentos, que trabalhou, movimentou, suou, foi à luta e conseguiu mais 5. E falou, entra para o banquete do seu Senhor. A mesma coisa com que ele deu 2 talentos, que ele confiou 2 talentos. Confiou, trabalhou, conseguiu mais 2. Toma aqui, Senhor. Você me deu 2 e eu consegui mais 2, estou te dando 4. Ô, servo bom e fiel, entra pro banquete. E aquele que ele tinha dado 1, chegou e falou, olha, eu sabia que você é um servo, que você é um rei severo, e eu escondi o talento com medo de perder. E ele fala, servo mau e negligente, sai daqui. Some daqui, servo mau e negligente. Aqui nesse banquete você não vai entrar. Aonde você vai é um lugar horrível, de ranger de dentes, de fogo. A gente precisa colocar a nossa vida para trabalhar. A gente precisa trabalhar. O medo não pode nos parar, não pode nos travar, não pode nos bloquear. O ressentimento, a falta de perdão, você não perdoar o próximo, você não perdoar a si mesmo as suas dores, né? Abraão, ele não teria conseguido viver, seguir a sua vida de fé, que a Bíblia fala que ele é um homem de fé. Ele não teria conseguido viver se ele não tivesse superado a dor de mandar o seu filho Ismael embora. Ele não teria. Só que foi uma culpa dele e da sua esposa, não foi culpa de Deus. Então aqui a gente pega nos problemas financeiros, por exemplo, as suas dores financeiras, quais os métodos que você tem usado para resolver suas dores financeiras? Gente, mudança de mentalidade resolve tudo. Busca conteúdo para transformar a sua mentalidade. Coloca para dentro da sua cabeça aquilo que vai te fazer crescer. Sai de novela, sai de videogame, sai de Netflix, sai. Isso te entrega tudo pronto, não te faz pensar. A inteligência artificial tá aí. Quando esse negócio bombar mesmo, nós vamos ser substituídos. Só vai se livrar aquele que tiver sabedoria. Como eu consigo sabedoria, Iris? O que é sabedoria? Sabedoria é o saber de Deus. Tá aqui, ó. Duvido que você não tenha um livro desse na tua casa. Aqui você vai conseguir sabedoria. Aqui você vai crescer a ponto de você ser próspero. E você sendo, você vai ensinar as pessoas ao seu redor a ser. Você vai ensinar os seus filhos a serem. Mas como? Resolvendo os seus problemas com métodos humanos ou com métodos divinos? O que você é capaz de fazer pelos seus sonhos? Eu subo, qualquer um vira degrau para mim. Eu quero ser isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero ter esse carro e não importa. Vou cobrar caro mesmo, vou cobrar o olho da cara o serviço que eu faço e não quero saber. Como? Métodos humanos ou métodos divinos, né? O que você ensina os teus filhos? Eu acabei de falar. O que você ensina os teus filhos através do seu comportamento? Esse exemplo do telefone ele é excelente. O telefone toca, fala que eu não tô. Fala que eu fui ali, fala que eu tô tomando banho. Com o seu comportamento, o que você tem ensinado aos teus filhos? Então fica assim para essa live, né? Métodos humanos, métodos divinos através da dor de Abraão.
E última dor aqui dele que eu vou citar e que também é ápice aqui da nossa live de hoje, é o momento, Isaac nasce, né? Um milagre acontece através da vida de Abraão e de Sara, que já são idosos. Eles têm o seu filho gerado do ventre de Sara, chamado Isaac, uma promessa de Deus, uma descendência de Abraão. E Isaac cresce. Chega um momento que Deus pede a Abraão, para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Essa passagem, ela é preciosíssima para nós, muito preciosa. E Abraão obedece. Abraão obedece. Abraão crê que se eu vou dar meu filho, ele vai dar o dele. Eu vou colocar esse versículo, não sei qual versículo que está escrito isso, se alguém souber pode colocar aí, mas eu vou caçar aqui quando acabar a live, vou colocar aqui embaixo na live, quando ela estiver já postada, vou colocar o versículo que fala isso. Abraão crê que se ele vai dar o filho dele, se ele, Abraão, vai dar Isaac, Deus também vai dar o filho dele. Olha que aliança que Abraão tem com Deus. Que relacionamento que Abraão tem com Deus, que fé que Abraão tem. E aí, esse louvor que estava falando aqui agora, que estava passando aqui agora, estava falando exatamente disso. Vou colocar esse louvor também. Vamos colocar, Júnior, aí embaixo, para vocês procurarem depois, vocês ouvirem que lindo esse louvor, contando a história da caminhada de Abraão com Isaac, com as suas ferramentas, no local onde Abraão vai sacrificar seu filho. E Isaac ele pergunta, pai, onde que está o cordeiro que a gente vai sacrificar? E Abraão responde, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E Abraão chega até o momento que ele amarra seu filho, ele prepara tudo ali para sacrificar o seu filho. E no momento que ele vai realmente sacrificá-lo, ele ouve a voz de Deus dizendo, não faça isso, Abraão. Agora eu sei a fé que você tem, o homem que você é. O que é importante aqui para nós? Imagina, por favor, eu não estou vendo o seu rosto, eu não estou vendo o seu olho, eu não entendo a sua mente, o que os seus ouvidos estão conseguindo captar. Mas só você consegue fazer isso, um cenário da sua vida agora, e você detectar o que tem sido o seu Isaac. Porque nesse momento aqui, Deus ele não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria que Deus, estivesse em primeiro lugar na vida de Abraão. E Isaac tomou esse lugar. Abraão ele realizou um sonho de ser pai de um menino. E esse menino tomou o lugar de Deus em algum momento, que Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E Abraão obedece. Eu dou o que está em primeiro lugar na minha vida. Então, o que está em primeiro lugar na sua vida? A minha esposa, o meu esposo, os meus filhos estão em primeiro lugar. O dinheiro está em primeiro lugar. Eu tenho o objetivo de adquirir, de fazer uma construção. Isso é o propósito da minha vida. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso. O que a tua mente, a Bíblia fala que onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. O que tem sido o seu tesouro? O que você tem buscado com todas as suas forças? O que você tem conhecido? O que você tem priorizado? Não há crescimento. Não há crescimento humano. Não há crescimento humano sem você estar com Deus, próspero, crescimento próspero. Iris, mas eu conheço pai de santo, eu conheço... Poxa, você precisa conhecer mais. Um pai de santo, ele não pode nem usufruir dos bens materiais que ele tem. Você não sabe disso. O santo fala para ele lá, você é meu cavalo, você faz o que eu quero. Você se alimenta de carne crua. Ele não se alimenta bem, você sabia disso? Você não sabe disso.
para você crescer saudavelmente, ter uma vida próspera, cumprir o seu propósito nessa terra, poder falar com a boca cheia d'água, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu sou pleno, eu sou completo. Para você fazer isso, tudo que está no caminho te impedindo na jornada com Deus tem que sair. E eu vou falar uma coisa para você, não vai sair tudo de uma vez não. À medida que você vai se conscientizando dos seus defeitos, você vai buscando aprender a tirar eles de perto. Por exemplo, no início da minha jornada cristã, eu fiz um aborto. Então eu fui covarde. Eu não consegui superar aquele momento, eu fui covarde. Então eu precisava superar a covardia, senão todos os problemas que eu tivesse, eu ia resolver dessa forma. Então eu precisei superar a covardia para me aproximar mais um pouquinho de Deus. E depois eu descobri mais um defeito meu e eu precisei resolver para chegar mais um pouquinho perto. E assim é a nossa jornada com Deus. Você vai se conscientizando. Por isso, no início da live, eu falei, gente, anota seus pontos fortes e anota seus pontos fracos. Você vai saber todos? Você não vai. Eu não sabia que eu era tão covarde assim. Mas eu descobri que pra eu, não é esse não, Júnior, entre a fé e a razão. Esse Marca da Promessa é lindo demais, vai falar dessa história também. Mas coloca aí, entre a fé e a razão, louvor. Vai falar dessa história de Abraão, Isaac, vai descrever Abraão indo lá sacrificar seu filho. Então, por isso que eu falei no início da live, escreve, descobre quem você é, porque você quer mergulhar fundo. Quando eu decidi começar o Clube do Crescimento, eu falei, eu vou mergulhar fundo, eu vou longe, eu vou onde ninguém me segura mais. E eu tive um sonho que eu dava um finca numa piscina, mas a piscina era rasa. E aí, buscando conhecer, pesquisando no YouTube, Google, que tivesse na minha frente sobre mudança de mentalidade, eu descobri que a minha mente é um terreno. Ela é um terreno. E o tamanho do terreno que importa, né? Só que o meu terreno estava assim, ó, pequenininho, porque não fazia obra nenhuma nesse terreno. Aí o que eu fiz? Eu tirei tudo de ruim desse terreno. Necessidade de aprovação, escassez, culpa, sexualidade de forma errada, você pensar em sexualidade de forma errada, enfim, tudo, vitimismo. Tirei tudo da frente, tudo da frente desse terreno. Pra quê? Pra caber coisa boa. E comecei a colocar coisa boa. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você se envolve em assuntos interessantes, importantes, você começa a desenvolver, fazer sua mente pensar. Água, bebe água. Água, ela ajuda o cérebro a se tornar veloz no pensamento. Então bebe água, se alimenta saudavelmente, bons hábitos de banho, de higiene, de se cuidar, de beleza, de se sentir especial. Sai, vai se arrumar? Se arruma pra você. Vai levar seus filhos na escola? Se arruma pra você. Se arruma pra você, se cuida pra você, se sente você bem. E avança, ó, que tem um terreno que cabe muita coisa, mas tem que fazer uma limpeza aí nesse terreno. Então você vai descobrir as coisas ruins e você vai tirar elas. Porque à medida que você tira, você abre caminho para as coisas boas, para sementes boas, para sementes positivas. Tem um princípio. O que é princípio? Mandamentos são vários, regras, cada casa tem a sua, né? Cada cultura tem a sua regra. Agora, princípio é aquela regra que cabe em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você plantar, você vai semear. Então, o que você vai plantar nessa semente, nesse terreno aí? Novela? Poxa, pornografia? Vai morrer pobre. Masturbação? Vai morrer pobre. O que você vai plantar nessa novela aí? O que você vai plantar nesse terreno aí? Que amizade você vai trazer? Sobre o que você vai conversar? Só sobre salão de beleza? Você não pode conversar sobre religião, você não pode conversar sobre política, você não pode dar briga.
Que maturidade você tem? Você vai alcançar maturidade à medida que você supera dores. Você precisa tirar os Isaques da sua vida, porque senão você não consegue entregar o seu coração para Deus. Ele quer o seu coração, ele não quer a sua oração. Ele já sabe o que você precisa, ele já sabe o que você sente falta. A minha oração hoje à tarde, eu falei para Deus o quanto eu estou sentindo falta de algumas coisas. O quanto os últimos dias foram dias difíceis por eu sentir falta de algumas coisas particulares minhas. Mas eu não precisei falar maravilhoso Deus, grandioso Deus. Eu só tratei Ele como meu Pai. Estou sentindo falta disso, Senhor. Isso está me fazendo sofrer, isso está me angustiando. E eu entreguei o meu coração para Ele. E eu sei que Ele vai me ajudar. Eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Eu tenho certeza que Ele vai me refazer quantas vezes forem necessárias, se eu ficar nele. Quando eu penso em Davi, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E você lê a história de Davi, você lê ali em Crônicas, em Samuel, você lê e você fala assim, como assim esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Ele matou, ele adulterou, ele fez escambau, ele não cuidou dos filhos direito. Aí quando você lê os Salmos, você fala, esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele erra, mas ele está ali aos pés de Jesus. Ele erra, ele está ali, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele se veste de saco, ele se cobre com cinza, e ele se ajoelha, e ele jejua, e ele ora, ele se derrama diante de Deus. E ele pede ajuda, por favor, não imputa sobre mim o meu pecado, não desiste de mim, não me entrega para os meus inimigos. E aí? O que tem sido o seu Isaque? O que você precisa sacrificar? Você precisou sacrificar um cônjuge, um namorado você precisou sacrificar. Você precisa sacrificar um trabalho, que é tudo na sua vida. Você precisa sacrificar um sonho, porque você sabe que quando você constrói, você fica desesperado, você só tem cabeça para isso. O que você precisa sacrificar? Você precisa sacrificar hábitos ruins, o hábito da mentira, o hábito da vaidade, do excesso. Você precisa sacrificar o hábito da preguiça, o hábito de dormir demais, o hábito de não acordar cedo. O que você precisa sacrificar? Vai sacrificando aos poucos e vai se aproximando aos poucos dele, porque ele também está ansioso para se aproximar de você. Só que Deus, ele é um espírito, um ser que ele respeita. Então ele só vai se aproximar de você o quanto você se aproximar dele. O quanto você permitir, o quanto você quiser. Por isso é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Iris, isso é um jargão evangélico. Não é. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é reino. Você não precisa sacrificar um animal hoje, como antigamente. Jesus se sacrificou. O sangue de Jesus já foi derramado. Tudo que ele tinha que fazer por você, ele vai fazer. Então, se Deus quiser, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Ele já fez. Ele já levou sobre ele dores, enfermidades. Ele já levou sobre ele tudo. O único sacrifício que tinha que ser feito já fez. Ele já fez. Agora você precisa fazer os seus sacrifícios para você ser restaurado naquele homem íntegro, criado lá no início. E isso é uma jornada de dores e superação. Creia nisso, viva isso, experimente isso. Não importa a dor que vai bater aqui, ó, você vai aguentar. Você vai aguentar porque você vai ter uma história com o divino, com o sobrenatural. Se atente para isso. Tira de frente tudo que te impede de aproximar dele. Quer seja bom, quer seja mal. E aqui nessa dor de Abraão, de ter algo tão bom que é o seu filho, Isaque, Deus pede, me dá Isaque. Me dá Isaque porque a tua força, a tua energia está toda focada nele. Não sobra nada para mim. Então, quer seja bom, quer seja ruim, como a minha covardia, né, de fazer um aborto. Tudo que precisa ser sacrificado, vai sacrificando.
À medida que você for deixando Deus entrar na sua vida, Ele vai colocar tudo em ordem, com a sua permissão. Eu só te digo uma coisa, mergulhe nele, você não vai se arrepender, você vai ver a plenitude de ser um ser humano nessa terra e você vai usufruir da salvação que é eterna ainda aqui, porque viver é muito bom. Viver é muito bom. Correr riscos com Jesus no barco é muito bom. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele nunca perdeu uma guerra. Que medo é esse? Ele nunca perdeu uma guerra. Ele acalma a tempestade. Ele traz peixes em abundância para o barco. Ele monta uma equipe de fé. Então experimente isso. Nossa live está acabando. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, Iris, eu queria falar sobre tal assunto, eu queria que fosse falado sobre tal assunto. Esses dias para trás a Emily falou sobre um assunto, virou uma live de quinta tarde. Gente, vamos convidar as pessoas para estarem aqui, para aprender junto com a gente, para fazer a gente que está aqui nos bastidores trabalhar, aprender, porque eu garanto a vocês, eu sou a mais abençoada de todas nesse projeto, porque eu sou obrigada a buscar, futucar, mergulhar, mas eu quero mais gente. Vem para perto, fala comigo no WhatsApp, e-mail, Instagram, aí no chat, aonde você quiser, e traz pessoas para estar com a gente, para aprender com a gente, para crescer com a gente. Vamos destravar o Brasil. Iris, é no Brasil que você quer chegar? Eu quero chegar onde Deus quiser me levar. Se eu for presa, eu vou comandar a cadeia lá com a palavra de Deus. Não tô nem aí. E as minhas filhas juntos comigo, porque elas vão ser grandes, sabe por quê? Porque eu tô sendo grande. Tenho 1,5 m, mas eu não caibo no 1,5 m. A minha alma, ela tá invadindo o mundo inteiro. E eu só sossego quando Jesus me levar. Foi muito bom estar com vocês. Deixe seu comentário aí na live. Compartilha a live com quem puder. A semana que vem a gente tá aqui. Quinta-feira a gente tem uma live às 2h da tarde, mas sobre jornada e dores de personagens bíblicos a gente vai estar aqui na próxima semana às 9h da noite. No sábado à noite continua a nossa série Você é um empreendedor. Você é um empreendedor, você é um administrador, você é um trabalhador, você é um vencedor. Amém? Tamo junto e até a próxima live. Um grande abraço. Amo vocês.